paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Janderson Nascimento e hoje, no nosso curso, na nossa Escola de Evangelismo, aqui do Facilita EBD, chegamos na nossa aula de número 6, a nossa sexta aula. E hoje nós vamos trabalhar sobre um princípio fundamental, um princípio também relevante na hora da pregação, a ferramenta do testemunho. Como devemos aprender a utilizar o testemunho para auxiliar na hora da pregação, na hora do evangelismo. Tem muitas pessoas que não sabem como utilizar o testemunho. E na aula de hoje, nós vamos aprender que o testemunho é fundamental. O testemunho não é uma pregação, mas o testemunho é olhar para o que Jesus fez em sua vida. E essa ferramenta é uma ferramenta específica que vai ajudar você. Essa ferramenta procura auxiliar você na hora da pregação do Evangelho, na hora de falar de Cristo para as pessoas, na hora de falar do amor de Deus. Não é uma história de vida como nós já trabalhamos aqui em aulas passadas, mas o testemunho é algo específico, uma ferramenta poderosa na pregação do Evangelho. E diante disso, vamos destacar alguns princípios fundamentais para apresentar para você em nossa aula de hoje sobre o que é realmente o evangelismo através do testemunho. Testemunho é uma ferramenta que você pode utilizar na prática da evangelização. Digamos que você ainda não tem uma habilidade bíblica, teológica para poder evangelizar, mas a ferramenta do testemunho que você possui, o que Jesus fez em sua vida, é poderoso para a pregação e você pode utilizar isso sim na prática do evangelismo. O primeiro princípio que eu quero destacar para você, que é o primeiro ponto da aula de hoje, é um princípio também muito legal. É o princípio de entender o que não é testemunho. Tem muita gente que confunde o que é testemunho. E testemunho não é um sermão. Você não vai apresentar uma pregação expositiva para as pessoas. Você não vai demorar 1 hora na hora da pregação apresentando, expondo o texto, expondo as escrituras na hora do testemunho. Testemunho não é um sermão. Ele é diferente. É algo que Jesus fez por você. Testemunho também não é uma sequência de citação de versículos na hora do evangelismo. Já viram aqueles irmãos que citam vários versículos um atrás do outro, até mesmo sem contexto, para poder evangelizar? Testemunho não é isso. Não é sequência de citação de versículos. Não é uma sequência de metralhada de palavra de Deus. Não. Testemunho é algo específico que Jesus fez em você. Testemunho também não é uma discussão. Ou seja, você está evangelizando alguém e através do teu testemunho você quer ganhar essa pessoa através de uma discussão, demonstrando que aquilo que você viveu é melhor do que o que ela está passando. Testemunho não é ganhar uma discussão com alguém. E testemunho, lembre-se disso, também não é a história da tua vida inteira. Tem gente que se perde ao contar o testemunho. Conta a história da vida inteira. Testemunho é algo breve, prático, que você pode utilizar na prática do evangelismo. E o segundo princípio da aula de hoje, que nós vamos destacar para você nessa aula de número 6, é exatamente entender o que testemunho é. O testemunho é uma experiência que você viveu, que você ouviu, que você participou. Nós já trabalhamos isso aqui com vocês em sala de aula. Você precisa ter vivido essa experiência. É algo que Deus deu para você. É um impacto espiritual que Deus realizou em sua vida. Existem pessoas que vivem da experiência dos outros. Mas hoje, nessa aula, nós precisamos olhar para a experiência que Jesus realizou em nossas vidas. O testemunho, ele acaba falando dos seus pecados, mas ele procura enfatizar não a sua vida de trevas, mas o que Jesus fez. O que Jesus realizou por você. Ele dá detalhes do momento da salvação, daquele momento, sabe, que você viveu uma experiência com Cristo. E ele procura em todo o tempo demonstrar para você as mudanças que ocorreram em sua vida. Então observe que o testemunho é prático. De forma prática, você precisa ter isso em mente. Lembre-se da sua vida antes de Jesus. Como era a tua vida antes de Cristo? Segundo, lembre-se da tua vida no momento em que você teve um relacionamento com Jesus. Naquele momento em que você
se permitiu, você abriu a porta do teu coração para Cristo habitar em você. Terceiro, lembre-se da sua vida agora. Em outras palavras, de forma prática, o testemunho é contar aquilo que você vivia antes, de forma resumida, demonstrar a experiência que você teve no momento da aceitação e como está a sua vida hoje. Essa ferramenta é poderosa na prática do evangelismo. E o terceiro princípio que eu quero destacar na aula de hoje sobre a importância do testemunho é o princípio em que nós encontramos pessoas que inventam desculpas para não evangelizar. E essas desculpas estão atreladas a diversos tipos de situações. A primeira desculpa que aparece para alguém não evangelizar é a desculpa do conhecimento. Ele olha para si e diz: olha, eu nunca li a Bíblia, eu nunca estudei teologia, eu frequento pouco a escola bíblica dominical, mas eu quero evangelizar, porém não evangelismo porque não tenho conhecimento. A falta de conhecimento não pode ser uma desculpa para você não evangelizar. Se você utilizar a ferramenta do testemunho, se lembrando de quem era você antes, o que Jesus fez e o que ele realizou agora, você pode evangelizar falando de Cristo, com as suas palavras, com a sua experiência. Isso também é uma bandeira do Evangelho. Segundo, você pode encontrar pessoas dentro da igreja que levantam também desculpas dizendo: olha, eu tenho medo de evangelizar. Eu tenho medo da reação das pessoas. Eu tenho medo da reação das pessoas na hora da pregação. Você precisa evangelizar. O medo é natural e nós precisamos vencer as barreiras diariamente. Vá a primeira vez, vá a segunda, seja um observador. Nas oportunidades, vai contribuindo com o testemunho que Jesus realizou em você e através de você, mas não deixe de evangelizar. Terceiro, nós encontramos também pessoas que não evangelizam por causa do escândalo de alguns irmãos que escandalizaram o evangelho, que desonraram o nome do Senhor. E por causa disso, eles temem pregar o evangelho nas praças, na rua, para alguém. Não seja alguém covarde. Fale de Cristo. Apresente o relacionamento que você tem com Ele. Existem pessoas que realmente envergonham o evangelho, mas você não faz parte dessas pessoas. E já existem pessoas que cometem o maior pecado, o pecado do comodismo. Não evangeliza porque não quer mudar de situação e não quer ajudar o outro. A prática do evangelismo ela é eficaz e nós precisamos evangelizar com essa ferramenta que estou trazendo para você de uma forma clara, de uma forma objetiva, porque inclui também se importar com o outro, inclui se importar com aquele que está indo em direção à morte, às trevas e ao inferno. Nós precisamos falar do Evangelho de Cristo para as pessoas. E existem aqueles que trazem uma ótica totalmente errada, dizendo que o Evangelho é privado, só para algumas pessoas, que a salvação não é para todos. Nós não pregamos assim. A salvação é para todos. A mensagem de Cristo é para todos. Então não abrace esse tipo de visão. Esse tipo de visão que é fria, que não traz crescimento. Participe do evangelismo. Utilize as suas redes sociais para a pregação, para a abordagem do evangelho. Saia dessa poltrona de comodismo. Fale de Cristo para as pessoas. Então você percebe que a desculpa do conhecimento teológico para evangelizar não funciona. Que a desculpa do medo não funciona. Que a desculpa do comodismo também não funciona. Que a desculpa de uma religião própria também não funciona. Você precisa anunciar o evangelho para as pessoas. O teu testemunho é fundamental na hora da pregação. Então faça esse exercício. Lembre-se de como você era antes. Como Jesus aceitou você. Como você teve um relacionamento com Cristo. E como está a tua vida agora. De forma resumida, leve isso para a rua. Leve isso para o teu trabalho. Leve isso no teu dia a dia. Tua vida melhorou? Jesus transformou realmente o teu ser? Você se lembra daquele momento que você teve um relacionamento com Cristo? Isso é fundamental. Todo cristão precisa passar por essa experiência e essa experiência é uma ferramenta na prática da evangelização. Se Cristo tem mudado você através da evangelização, utilize essa ferramenta. Seja um evangelista. Conte sobre a tua experiência com Cristo. Com o decorrer do tempo, estude mais a Bíblia, a palavra de Deus,
e você vai ter certeza que Deus vai te usar poderosamente para a glória e honra do seu nome. Por isso, procure trabalhar essa ferramenta. Outro princípio, que é o quarto princípio, o quarto ponto da aula de hoje, é um princípio também fundamental que você pode utilizar na prática da evangelização, na prática do evangelismo através do testemunho. Lembre-se de temas principais, temas que vão te orientar, como por exemplo o perdão dos pecados. Tente encaixar o teu testemunho nisso, na prática da evangelização. Teu testemunho pode ser fundamental. Lembre-se de temas, por exemplo, como enfermidade espiritual. Como você se encontrava enfermo espiritual e Jesus foi essa cura para você. Lembre-se de temas, por exemplo, de como você caminhava para o inferno, mas Cristo te resgatou e pode resgatar aquele que te ouve. Lembre-se de temas de como a pessoa se afastava de Deus, mas Deus sempre estava de braços abertos, e através disso, encaixe o teu testemunho para você falar de Cristo para as pessoas. E observe que a salvação sempre demonstra o amor de Deus. João 3,16. O teu testemunho tem que apontar para o amor de Deus. O teu testemunho tem que apontar exatamente para essa aceitação a Jesus, esse amor de Deus, essa graça de Deus, esse Cristo que olha para você em humanidade e ao mesmo tempo te traz de volta para a sua presença. Esse Cristo que é a ponte, que ele é o nosso libertador. Então observe, utilize o teu testemunho. Veja temas, visualize isso na prática da evangelização. Tente abordar de forma clara, educada com as pessoas. Fale do que Jesus fez através de você. Pense exatamente sobre as oportunidades que você está tendo em Cristo, como a tua vida tem melhorado, como o conhecimento da palavra pode ajudar ao outro, pode ajudar a pessoa que você conhece. E nunca deixe de falar do Evangelho de Jesus. Eu espero estar contribuindo com vocês com a aula de hoje. É claro que te aguardo por aqui na nossa próxima ministração, que será a nossa aula de número 7. Onde nós vamos abordar um tema muito especial. Nós vamos partir para a prática agora. Vamos trazer para vocês algumas estratégias de evangelismo que você pode utilizar para a glória de Deus na tua igreja, na tua comunidade. Até a aula 6 nós trabalhamos princípios introdutórios. A partir da próxima aula, nós vamos trabalhar sobre o evangelismo de casa em casa, o culto no lar. Eu espero que Deus em Cristo te abençoe e te aguardo por aqui na nossa próxima aula para a glória de Deus.